E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E na última aula a gente trabalhou um pouco aqui vendo alguns componentes prontos do Unity que podem dar assim uma vida, uma cara melhor assim pro nosso game, né? Uma parte inicial do nosso jogo, que foi o editor de terrenos. A gente já aprendeu a utilizar as ferramentas de edição dele, basicamente, né? Usar os brushes e tudo mais, pintar o terreno e tal, colocar árvores. A gente viu também a parte de filiação de objetos. A gente conseguiu fazer uma esfera ser filha da câmera, ou então a câmera ser filha da esfera, e todas as ações e propriedades que a gente fazia com a câmera acontecia com o filho dela, ok? E a gente viu também a parte de adicionar física aos componentes aqui em game. Até quando a gente der play vai acontecer algumas coisas legais aqui, a câmera vai cair e a esfera vai cair também, olha só que beleza, porque a gente colocou aqui os componentes de física dentro do nosso projeto. E na aula de hoje a gente vai começar a dar mais vida ainda para os nossos games, para os nossos projetinhos, para os nossos primeiras aulas aqui, né? Os primeiros testes que a gente está fazendo, e a gente vai começar a fazer os nossos primeiros scripts. A gente vai começar de fato a programar aqui dentro, e aí sim vocês vão começar a ver as possibilidades dentro do Unity, que são infinitas. Você pode fazer qualquer tipo de jogo aqui dentro, a partir do momento que você programe, que a partir do momento que você coloque os modelos que você precisa para fazer o seu jogo. Criando a lógica do seu jogo, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Não tem limitação, um estilo só de jogo ou qualquer coisa do tipo, não. No Unity você pode fazer o que você quiser, até se você não quiser fazer jogos. Tem como você fazer aplicativos para celular, para internet ou qualquer coisa do tipo utilizando o Unity. Ele é uma engine, mas ele também é uma API de desenvolvimento. Você pode desenvolver seu aplicativo aqui dentro sem utilizar nenhum dos recursos de jogo, entendeu? E, bom, o primeiro passo para a gente poder aprender sobre programação é a gente entender o que são algoritmos, porque o algoritmo ele é a base da programação. Antes de existirem computadores, antes de existirem uma linguagem de programação ou qualquer coisa do tipo, já existiam os algoritmos. É um negócio que vem, sei lá, dos primórdios da humanidade não, mas da Arábia no século 14, 13, alguma coisa assim, eu não lembro direito a data não, mas foi criado mais ou menos nessa época, que é o conceito de algoritmos, que basicamente são uma sequência de passos lógicos para você chegar num determinado objetivo ou num determinado resultado, tá ok? Ele é muito utilizado na matemática, e a programação é uma derivação da matemática, né? Uma forma de matemática aplicada. E o que consiste isso, né? O que são passos lógicos para chegar num determinado objetivo ou resultado? Vamos pensar o seguinte. Um exemplo clássico que eu dou é o da receita, né? Toda receita ela é um algoritmo, porque nela você vai estar seguindo uma série de passos, né? Que é juntar os ingredientes, misturar eles de determinada forma, colocar eles no forno, então na geladeira, e depois de algum tempo aquele alimento está pronto que você tentou fazer, né? Porque pode ser que não fique tão bom quanto a da receita. E se a gente for pensar também até os próprios tutoriais também, eu estou mostrando aqui para vocês formas de você fazer o seu jogo, de você utilizar uma determinada ferramenta, e o jeito que eu mostro para vocês é um algoritmo, igual a gente fez lá na última aula, para poder colocar o terreno. A gente vem cá, clica em Game Object, Object 3D, Terrain. Esse fato está explicando para vocês passo a passo o que eu tenho que fazer para poder criar um terreno. Já é um algoritmo. Eu preciso ter uma sequência para poder fazer eles, e é preciso ter uma lógica também. Eu não consigo diretamente vir aqui e clicar no terreno se antes eu não clicar aqui em Game Object e depois clicar em Object 3D e depois sim eu consigo clicar em terreno. Ou seja, tem toda uma lógica, tem toda uma cadeia de ações que eu tenho que tomar para conseguir chegar naquele determinado resultado. E os algoritmos são assim também. Você vai descrever para o computador uma sequência de passos, tá bom? Mas essa sequência pode ser lógica. Eu poderia, por exemplo, falar que para criar um terreno eu teria que clicar em Game Object, componente, depois Game Object de novo, escolher 2D, depois escolher 3D, e aí sim você escolher aqui o terreno. É uma sequência de passos, lógica, é um caminho para você poder chegar no terreno, mas é um caminho diferente do que você ir automaticamente aqui em objeto 3D. Ok? Então você pode fazer diversos caminhos, diversos jeitos diferentes de você descrever para o computador uma sequência lógica para ele poder chegar no resultado. Não existe uma lógica certa ou uma lógica errada, existe sim uma lógica mais eficiente e uma lógica menos eficiente. Essa aqui é a mais eficiente de todas, Game Object, Objeto 3D, terreno, mas eu posso variar, vincar em todos os menus, passar um por um, clicar um por outro, e só no final eu vincar e mandar o cara clicar no terreno, entendeu? É uma sequência de passos também que eu posso falar, que vai ter o mesmo resultado, vai ter o mesmo objetivo, que é abrir o terreno, mas eu vou estar gastando mais tempo para poder fazer do que eu ir diretamente no script que seria o mais, né, ou no algoritmo que seria o mais otimizado. E é isso que a gente vai estar aprendendo, que não existe uma resposta certa só. Existem várias respostas, umas mais otimizadas do que outras, umas mais fáceis de entender do que outras, porque muitas vezes uma resposta mais otimizada é mais difícil também de você poder entender, uma coisa mais demorada de você chegar no resultado final talvez seja mais simples de você entender também. E é assim que a gente vai estar sempre trabalhando. A gente vai utilizar uma linguagem de programação
programação para descrever esses passos lógicos para o computador, e a forma como a gente vai escrever é a forma como a gente entende aquele problema, tá? Então o primeiro passo também, né, no caso o segundo passo, primeiro é entender o que são algoritmos, o segundo passo é você entender o que você quer fazer, para aí sim você começar a programar e descrever para o computador o que ele deve estar fazendo para chegar naquele objetivo. Você tem que ter um objetivo, tá bom? Seja o que for no seu jogo, sei lá, eu quero fazer um jogo onde o personagem, quando apertar a tecla espaço, ele pule. Isso é um objetivo, então eu vou programar isso. Eu vou programar para quando ele apertar a tecla espaço, o usuário pular, o player, né, o jogador, dá um pulo. E assim a gente vai desenvolver nossos jogos. A gente tem que ter sempre a ideia do que a gente quer fazer, e a partir daquela ideia, a partir disso, a gente desenvolve o algoritmo em mente e depois a gente passa a programar, tá ok? Só para a gente ter já um começo aqui dos scripts e ver algumas coisas ligadas à programação, a gente vai criar aqui nosso primeiro scriptzinho com umas ações bem simples, com umas ações bem tranquilas, mas que já vai dar para a gente aprender algumas coisas de como é que funciona programar aqui dentro do Unity, tá ok? A gente vai vir aqui para criar o nosso primeiro script, a gente vai vir aqui na aba Project, clicar com o botão direito, vamos dar um Create. Antes de criar o script em si, vamos criar aqui um folder, que é uma pastinha nova, igual aquelas que já tem ali, só para a gente poder organizar melhor o nosso projeto. Vamos chamar ela de Scripts. Aí todos os scripts que a gente fizer, a gente vai salvar aqui dentro, porque depois a gente pode vir em cima da nossa pasta, clicar com o botão direito, dar um Create de novo, e aqui estão as duas linguagens, né, que agora o Unity 5 trabalha, né, que é a linguagem C# e a linguagem JavaScript. Na verdade, com as duas linguagens você pode fazer as mesmas coisas aqui dentro do Unity, você consegue programar as mesmas coisas, tem tudo que tem numa linguagem, por exemplo, em C#, existe também em JavaScript, você consegue fazer as mesmas coisas no seu jogo, só que o jeito de você escrever em cada uma das linguagens é diferente, só isso que muda, tá ok? Eu vou ensinar para vocês JavaScript, porque eu acho ela uma linguagem mais didática, eu preciso ensinar menos coisa para você já conseguir programar usando ela. Já o C# eu tenho um pouco mais de coisa para poder explicar para vocês conseguirem entender o que vocês estão escrevendo. Ele tem uma sintaxe diferente, tá ok? Existem canais aqui no YouTube excelentes que ensinam a programar em C#. Vou indicar para vocês o canal do Paulo, o We Make a Game. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o canal dele, tá bom? Mas eu vou dar foco aqui em ensinar a vocês programar em JavaScript. Ele já tem mais de 100 tutoriais aqui no canal utilizando essa linguagem. Vocês podem já utilizar eles como referência para poder fazer alguma coisa no seu jogo. Mas se você está aprendendo, você pode tanto ver o tutorial 4 de Unity 3D que tem no canal, quando também ver esse daqui, você já vai aprender bastante coisa, tá bom? E começar a ver essa série vendo aqui a partir do Unity 5. Mudaram algumas coisinhas da sintaxe dele para lá, do Unity 3D que eu utilizava, que é 3.52 para o Unity 5, mas são coisas assim que com 2 minutos você resolve o problema da mudança, né? Fora isso, está tudo igual, da mesma forma que eu programei lá 2 anos atrás, você consegue programar aqui também. 2 não, né? 3 anos, foi em 2012 que eu fiz as 7 tutoriais, então mudou relativamente pouca coisa, ok? Mas vamos lá, vamos criar nosso primeiro JavaScript aqui, ó. Clicamos, ele vai abrir pra gente esse projetinho aí, ó, esse arquivo, a gente vai dar um nome pra ele. Como é nosso primeiro script, vamos chamar ele de inicial, tá ok? Sempre tem que dar um nome pro seu script. Perfeito, ele já vai estar criado ali dentro da nossa pasta scripts. E agora a gente vai dar um duplo clique aqui e vai abrir uma aplicação que já vem junto com o Unity, que é o MonoDevelop, que aí vocês podem ter algum problema. Muita gente tem problema na hora de abrir a primeira vez o MonoDevelop, que dá um monte de erro, um monte de coisa aparece bugada ali. Se acontecer qualquer coisa do tipo, eu aconselho vocês a instalarem o .NET Framework no computador de vocês, dá uma pesquisada na internet por .NET Framework, instala a última versão e depois, se ainda continuar dando problema, vai no site do MonoDevelop, baixa ele e instala de novo, tá ok? Pode ser que ainda assim dê algum problema, e aí no caso você vai ter que baixar o Unity de novo, ou então pegar a versão que você baixou e instalar de novo para ver se resolve o problema. É a dica que eu dou: instala o .NET Framework, depois instala o MonoDevelop. Se ainda continuar dando problema, você reinstala o Unity, e aí com certeza deve sumir todos os problemas já com essas duas aplicações instaladas no seu computador, tá ok? E vamos lá, vamos entender primeiro o que está escrito aqui, né? Toda linguagem de programação que você abrir ali, seja C# ou seja JavaScript, já vai vir algumas coisas escritas no seu script quando você criar ele, tá ok? No caso aqui, essa primeira linha, essa Pragma Strict, ele está importando algumas coisas que são essenciais para ele poder estar funcionando, e aqui ele já tá dando para a gente duas funções para a gente poder utilizar: a função Start e a função Update, e elas dizem respeito a que horas o script vai estar executando os comandos que a gente der para ele, que horas ele vai executar os passos lógicos que a gente passar para ele para chegar num determinado resultado ou objetivo, né? Fazer o nosso algoritmo funcionar. A função Start vai ser executado tudo na hora que o script entrar em ação dentro do meu jogo, seja na hora que eu der play no meu jogo ou na hora que eu criar um objeto em cena que tem esse script, ele vai executar para a gente dentro da nossa função Start, vai executar só uma vez e aí parou.
Já dentro da função update, enquanto esse script estiver dentro do jogo, toda vez que eu não sei se vocês sabem o funcionamento do computador, toda vez que você tem um aplicativo aberto, ele tem um tempo que ele vai passar dentro do processador para executar as funções dele, depois ele sai do processador e volta lá de novo após algum tempo, depois do processador executar todas as outras funções que estão na fila dele lá, né? Então dentro da minha função update, toda vez que o meu script entrar no processador para poder resolver algum problema dele, para poder executar os algoritmos dele, no caso vai ser o processador que vai fazer esse papel de executar o nosso algoritmo, toda vez que ele entrar, ele vai executar todas as linhas de comando que estiverem escritas aqui dentro da minha função update, tá ok? Então, a minha função start é quando eu começar o meu script, vai ser a primeira coisa que ele vai executar, e depois que ele tiver executado a primeira vez, todas as vezes que ele for executar dentro do processador, ele vai executar as linhas dentro da minha função update, tá ok? Essas já são funções prontas, toda linguagem de programação tem isso, existem coisas prontas nela já para você já começar a programar e tudo mais, como se fosse na receita, né? Eu já dei esse exemplo já na série antiga, mas é um exemplo cabível. Numa receita você tem produtos que já estão prontos, por exemplo, você não precisa fazer o açúcar para poder fazer um bolo, entendeu? Você já tem o açúcar pronto, você não precisa lá moer a cana, depois destilar, não sei como é que fala, como é que fala, que faz a garapa, né? Faz aqueles trem tudo, depois transformar aquilo em açúcar, depois refinar esse açúcar e por fim você poder utilizar. Não, aqui já tem um monte, o açúcar já está pronto, você já pode utilizar ele, e aqui também tem várias funções prontas que você já pode utilizar. Uma delas, em todas elas basicamente, né, você consegue acessar, basicamente, por exemplo, se eu vim aqui na minha esfera e clicar em cima dela, todos esses componentes que aparecem escritos aqui, ó, Transformer, Rollerball, Sphere Collider, Mesh Collider, o Rigid Body que a gente colocou na última aula, todos eles são funções ou scripts ou tipos de variáveis que a gente consegue acessar através do Unity, tá bom? Através dos nossos scripts aqui, a gente consegue ter acesso a todas essas propriedades e a gente consegue fazer todas as alterações que a gente tem aqui, por exemplo, posição, rotação, escala, a gente consegue dizer se um objeto tem tanto de massa, ou se ele vai usar ou não gravidade, tudo isso a gente consegue acessar via script, basicamente chamando esse componente aqui dentro da nossa função, dentro dos nossos scripts, tá bom? A função mais simples de você estar chamando sempre é a função transform, porque todo objeto que você cria, ele é do tipo GameObject, por isso que ele está dentro dessa aba GameObject aqui em cima, e todo objeto também que você colocar, que você modelar e tudo mais, ele já vai ser automaticamente um GameObject, e todo GameObject também já automaticamente tem a propriedade Transform. Então por isso no Unity já é resumido, já é presumido, né, que todo objeto tem a propriedade Transform, então você consegue acessar ela aqui, ó, tranquilamente. Você dá deixa eu até mostrar para vocês, se você apertar Ctrl espaço, aparece aqui o help do Unity que tem todas as funções prontas, né, seria o nosso açúcar, o nosso leite, tudo aquilo que a gente precisa para poder fazer um bolo, fazer o nosso scriptzinho aqui, ó, já está tudo pronto aqui para a gente poder utilizar. A gente consegue acessar eles aqui pelo help tranquilamente, aqui tudo com A, mas se eu apertar a letra B aparece tudo que tem a letra B, se eu apertar a letra C aparece tudo que tem a letra C de início, né, já vai autocompletando aqui pra gente. Só apertar Ctrl espaço que aparece ajuda, e no caso eu quero utilizar todas as minhas propriedades do Transform. Só que tem uma pequena diferença, tá? Eu tenho o Transform com letra minúscula e tenho o Transform com letra maiúscula, tá bom? Na aula de hoje a gente vai trabalhar só com o Transform com letra minúscula aqui, tá bom? Porque ele acessa diretamente a propriedade que a gente quer, que é essa propriedade aqui de todo GameObject, que é a propriedade Transform. Esse outro aqui a gente vai ver numa próxima aula, porque ele é um tipo de objeto ou um tipo de variável que a gente vai estar criando, tá bom? T maiúsculo, esqueçam ele, tem essa diferença dentro tanto do C# quanto do JavaScript, que é um caractere diferente dentro da sua palavra, já transforma ela em outra coisa, tá ok? Vocês têm que estar sempre prestando atenção no jeito que vocês estão escrevendo as coisas. Se você for escrever transform com letra maiúscula, ele é completamente diferente de transform com todas as letras minúsculas, e se eu escrever transform aqui com tudo maiúsculo também, ó, já vai ser outra coisa. Tanto é que vai até dar erro se eu deixar desse jeito, transform. Já é a mesma coisa se você estivesse escrevendo outra palavra aqui dentro, tá bom? As palavras também têm esse poder. Se você trocar uma letra, já troca tudo. Mesmo que seja só trocar a caixa alta dela, né? Deixar a letra maiúscula ou letra minúscula. Prestem sempre bastante atenção nisso. Então, o que eu quero aqui é o transform com letra minúscula, e para acessar as outras propriedades dele é só apertar a tecla ponto e aí vai aparecer tudo aquilo que a gente tem dentro do Transform que a gente pode acessar, como por exemplo, se a gente olhar aqui dentro do nosso projeto, ó, a gente tem a propriedade posição, né, o position. Eu posso vir aqui e acessar essa propriedade, position, olha só, ele apareceu ali para a gente na ajuda, vou apertar Enter para poder acessar, e agora eu posso acessar as propriedades que existem dentro do position também. Eu tenho aqui, ó, X, Y e Z, não tem? Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar para o eixo X,
e na minha função start determinar um valor para ele. Olha só, meu objeto dentro do jogo, ele está começando aqui, a esfera, né, está começando no X valendo 157. Vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos mexer no Y, né, o Y vai ser mais visível para a gente. Está 9.8, vamos acessar aqui o eixo Y dele. E eu vou fazer que no início do meu jogo, o eixo Y receba a posição 20. Tá bom? Ele está na posição... vamos olhar aqui de novo. A posição dele está 9.8. E no início do meu jogo, com esse script, eu vou fazer com que ele acesse a posição 20. E outra coisa também que eu esqueci de falar, toda vez que você quiser atribuir um valor a uma variável, você vai utilizar o igual. E sempre que você terminar de escrever sua linha de comando, você vai digitar ponto e vírgula, tá bom? As linhas de comando vai ser sempre assim. A gente vai ver outras estruturas que não precisa colocar ponto e vírgula no final. Se você colocar, elas vão até não fazer nada, né? Porque o ponto e vírgula significa que você fechou aquela linha, não tem mais nada para fazer naquela linha de código. A gente está fazendo isso aqui agora então. Estou pegando a minha posição no meu transform, na minha posição no eixo Y, e vou adicionar 20 para ele. Vai valer 20 ao invés de valer 9,8. Para o meu script funcionar, eu vou pegar ele e vou adicionar esse script ao meu objeto. Eu posso clicar, segurar e arrastar e soltar ele aqui. Ele já vai receber o script inicial, ou então eu posso fazer igual na última aula. Eu posso clicar em add component, procurar aqui por new script. No script não, né? Volta aqui. Peraí. É qualquer. Vixe, aqui ó, scripts. E aqui em script já vai ter também aquele meu scriptzinho inicial. Tá ok? Dentro dessa propriedade já consigo acessar ele. Então essas são as duas formas de eu conseguir colocar um script dentro de um objeto. A partir desse momento, só vou vir fazer um negócio aqui, ó. Na minha main camera, eu tô com um rigid body aqui, mas eu não quero que ela fique fixa. Eu vou tirar ele. Para poder tirar um componente, até um script também, se eu quiser tirar, é só vir aqui nessa engrenagemzinha e depois clicar em remove component. Do lado do nome dele, ele já remove aquele componente pra gente. Então o que a gente colocou lá no nosso script, ó, na função start, eu vou fazer com que o transform.position do meu objeto receba 20. Então vou vir aqui, vamos dar play e olha o que vai acontecer. Na primeira ação do meu jogo ele já recebeu 20, só que 20 foi uma variação bem pouca, né? Vamos colocar um valor maior aqui, vamos colocar 40. Tá bom? Para ele ficar mais alto ainda. E sempre que eu fizer qualquer alteração, eu tenho que salvar esse script. Eu vou dar aqui Ctrl S, mas eu poderia vir aqui em File e depois Save As ou Save, né? No caso teria que estar aberto o Save ali pra gente. Só como eu não fiz alteração nenhuma, já tinha apertado Ctrl S, não vai aparecer. Mas sempre que você fizer qualquer alteração, você tem que salvar para aí sim a alteração ser feita também aqui dentro do Unity, ele compilar de novo o seu script e aí ele vai fazer a ação. Então agora está com 40, vamos ver se ele vai ficar mais alto, hein? Apertar o play, aí ó, a bola ficou bem lá no alto. Vamos dar vou tirar o Maximize on Play aqui, ó. Eu vou deixar só essa cena maior pra gente poder ver melhor a situação. Olha só onde ela tá aqui agora. Quando eu der play, na minha função start, a primeira coisa que ela vai fazer é jogar a bola lá pra cima. E aí depois ele executa as próximas ações. Tá ok? E a gente fez a nossa primeira linha de comando aqui, nosso primeiro código. Bem tranquilo, bem de boa. Nosso script já está funcionando, já está executando uma ação. Na minha função start ele está fazendo aquele objeto ir para a posição 40. Já é uma coisa bem legal, já é uma coisa bem maneira a gente está utilizando. A gente pode mexer com qualquer propriedade do meu transform ali. Eu poderia vir aqui, não só mexer no eixo X, poderia mexer no eixo Y também. Então, a position, não só no eixo Y, né, poderia mexer no eixo X. O X dele vai receber, tá lá 157, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. 157, vamos colocar uma outra posição aqui para ele, vamos colocar mais para a esquerda, né? Se eu aumentar aqui o valor ele vai mais para a esquerda. Aqui a minha câmera que foi no caso. Eu quero a minha esfera, quero que ela vá um pouquinho mais para a esquerda. Então vamos colocar aqui, ó, igual tá ali, ó, 222. Ela vai para aquele lado agora, então, né? Eu vou colocar aqui então que a posição que ele vai receber é 222. Poderia colocar desse jeito. E eu posso também mexer com outra propriedade ali do transform. Poderia vir aqui e mexer com a rotação dele. Olha só, a rotação tá ali. De boa, tranquilo, então vou vir cá e vou mexer na rotação dele. Rotation, vamos mexer com a rotação dele no eixo, vamos ver um eixo que a gente vai ver melhor aqui a situação. Vamos mexer no eixo Y, olha só. Ele está com a rotação 0, vamos colocar para ele ficar com, assim ó, 90 graus pra gente, tá bom? 89 ali, mas é 90 para ficar mais legal. Então vamos colocar aqui 90 graus, igual a 90. E ele vai fazer no eixo Y, né? A gente quer mexer, ponto Y. Colocar 90 graus, show de bola, e ponto e vírgula para fechar a linha. E assim eu dizer que meus comandos aqui, ó, cada um com seu ponto e vírgula, então cada um está fazendo alguma ação. Se eu tirar esse ponto e vírgula, por exemplo, aqui, ó, esqueci de colocar ponto e vírgula aqui e salvar, olha o que vai acontecer. Só para vocês já verem a mensagem de erro de Unity, ó. Ele vai vir aqui embaixo, vai ficar essas linhas vermelhas aqui embaixo. Se eu der um duplo clique nela, vai abrir a janela de log, né, o console dele. E aqui ele vai falar, ó, velho, no script inicial, na linha 5, na posição 27,
você esqueceu um ponto e vírgula ou tá escrito alguma coisa errada ali. Então dá uma olhadinha pra gente ver o que tá errado. Você dá um duplo clique aqui, ele vai abrir logo o MonoDevelop para você, mostrando a linha que tá com erro. Olha só, ela vai ficar destacada e realmente faltou o ponto e vírgula. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, vou dar o Ctrl S para salvar, volto para aqui e no console vai sumir a mensagem de erro. Agora o meu script está correto. Então quando ele der play, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu objeto, vai jogar para cima, jogar para a esquerda e rotacionou ele 90 graus. Ele bateu na árvore e agora está descendo ali a nossa bola, a nossa esfera. Muito legal, muito maneiro mesmo. Empacou na árvore ali, ó. A nossa árvore já está com física. Maneiro, show de bola. E assim a gente pode fazer um monte de coisa aqui, mas vocês viram que foi coisa simples. A gente tem algumas outras funções aqui dentro que vão fazer mais ações ainda pra gente. Uma ação bem legal. Vamos vir aqui, ó. Eu vou tirar esse componente de física da minha esfera, tá bom? Vou vir aqui nela, vou desativar o componente de física, vou remover realmente. Remove component. E vamos fazer o seguinte. Dentro do meu transform, eu tenho uma função muito maneira, faz um negócio bem legal, que é o transform. Vamos primeiro rodar o objeto, que é o rotate. Dentro dele, eu vou definir um eixo para estar girando numa determinada velocidade. Então, depois que eu escrevi o nome da função, eu vou abrir o parênteses e aqui dentro do parênteses eu vou colocar as propriedades que eu preciso para essa função funcionar. Tá, ok? É como se fosse na nossa receita, você precisa colocar tantos litros de leite no seu bolo para ele poder dar certo, né? Então o fato de você colocar tantos litros de leite, você está inserindo uma informação dentro do recipiente lá onde você vai colocar o leite. Esse recipiente você entende como sendo a função rotate, e a quantidade de leite é o que a gente vai colocar aqui dentro, no caso as velocidades. A gente tem que definir as velocidades para os três eixos. No eixo X eu não quero que ele rotacione nada, no eixo Y eu vou colocar uma velocidade, por exemplo, pode ser de 2, vamos colocar uma velocidade bem pequena a princípio, e no eixo Z eu não quero que ele rotacione nada também. Vou fechar parênteses e botar ponto e vírgula, minha funçãozinha, acredito eu que já vai estar funcionando. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, vim para o meu projeto, a gente desativou a física, então a bola não vai mais cair, e agora com a minha função rotate, olha o que vai acontecer, a minha esfera vai ficar rodando aqui, ó. Olha que legal, olha que maneiro, cada vez, dentro da minha função update, olha lá, cada vez que ele passar dentro do processador, ele vai vir aqui e vai fazer o meu objeto rodar 2 graus no eixo Y, tá bom? Conforme ele vai fazendo isso, toda vez que passa no processador, a gente vai tendo essa sensação de movimento. Ele só está rotacionando 2 graus, 2 graus, 2 graus, 2 graus, 2 graus. Se a gente for olhar aqui em cima, ó, no transform.rotation dele, a gente vai ver essa transformação aqui, ó, acontecendo, o valor no eixo Y sempre mudando, mas ele sempre vai estar mudando só 2 graus, tá ok? Toda vez que passa no processador. E isso vai dar a sensação de movimento pra gente. Olha que legal. Olha que maneiro. E a gente pode fazer isso em qualquer eixo. A gente pode vir aqui no eixo Z, por exemplo. Vamos colocar aqui para ele rotacionar 1 grau no eixo Z. E eu posso colocar valor quebrado também. Posso colocar 0.5 no eixo X. Vamos colocar os 3 eixos para rodar. Vocês vão ver que vai ficar um negócio bem louco. Uma piorra bem doida. Eu vou tirar essas funções aqui de cima. É só apagar as linhas, tá? Apaguei elas, ele não vai fazer mais. Eu quero que ele fique ali naquela mesma posição inicial, mas executando as ações que eu mandei para ele. Então vamos apertar aqui o Ctrl S, ó, e ele vai começar a rotacionar nos 3 eixos. Se a gente for olhar aqui em cima, vocês vão ver que cada hora ele está apontando para um lado. Olha que beleza, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, show de bola. E isso aqui já é uma coisa inicial, já é uma coisa primordial assim, né, que a gente aprende, mas já dá pra gente ver alguns recursos, algumas ações que a gente pode fazer dentro do Unity. A gente poderia criar várias coisas só utilizando essa função rotate. A gente podia fazer uma hélice de um helicóptero, a gente poderia fazer a roda de um carro, poderia fazer uma bola mesmo que desliza e vai rodando no eixo dela utilizando a função rotate. Já dá pra fazer várias coisas só com esse scriptzinho, só com essa linha de comando aqui a gente já consegue fazer várias coisas dentro do nosso jogo. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui, ó, é o transform.translate. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui, né? Transform.translate aqui, beleza, com T maiúsculo. E se o rotate faz o objeto rodar, o translate ele vai fazer o objeto transladar. E transladar, para quem não sabe, é mover ele de uma posição até outra. Ele vai acrescentar sempre uma posição para ele. Também trabalha com 3 eixos. Você tem que definir quanto que ele vai mexer nos 3 eixos aqui. Vamos fazer ele mexer no eixo... deixa eu até mostrar pra vocês, olha só. Se a gente clicar aqui em cima do objeto, a gente sempre vai ver esses 3 gizmos aqui nele, né? Ó, uma linha vermelha, uma setinha vermelha, uma setinha verde e uma setinha azul. Cada uma deles vai representar um eixo. O eixo verde aqui é o eixo Y, o eixo vermelho aqui é o eixo X e o outro aqui é o eixo Z, o eixo azul, tá bom? São os 3 eixos que a gente pode estar mexendo com um objeto. E eu cliquei aqui no quadrado, deixa eu só segurar a tecla Alt, clicar, segurar e arrastar, ele vai entrar nesse modo aqui pra gente.
tá ok? Eu vou querer fazer com que o meu objeto se mova no eixo Z. Eu quero que ele se mova aqui para frente. Não, vamos fazer ele se mover aqui para perto da gente. Olha só a lógica que a gente tem que fazer, ó. Como a seta está apontando para frente aqui, ó, se eu colocar um valor positivo para o eixo Z dentro da minha função translate, automaticamente o meu objeto vai andar para frente, ele vai andar aqui em direção ao morro. Se eu colocar um valor negativo, ele vai fazer o contrário, ele vai andar em direção oposta ao eixo Z dele, entendeu? Ele vai começar a andar então para trás. Eu vou fazer com que ele ande para trás para ele vir em direção aqui à minha câmera. Eu quero que ele faça essa ação. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui no eixo Y, no eixo X, né? Eu não quero que ele translade valor nenhum. No eixo Y a mesma coisa, não quero que ele translade valor nenhum. Já no eixo Z, vamos colocar aqui um valor 2 também, vou colocar um valor baixo. Eu quero que ele vá a princípio para frente. Vamos ver só se ele vai para frente mesmo, se o que eu falei para você está certo. Então Ctrl S para salvar, volta para cá, aperta o play e vamos ver para onde que ele vai estar andando. Olha só, para onde que o eixo está apontando é para onde que ele está indo. Se eu colocar um valor negativo aqui, dá um Ctrl S, volto para cá, aperto o play e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai andar na direção oposta do eixo, ele veio aqui em nossa direção e da mesma forma, como está dentro da função update, toda hora ele vai executar essa função uma vez e vai sempre dando -2 na posição dele, no eixo Z, e ele vai se movendo. Se eu quiser se mover ele para cima, é só colocar, por exemplo, aqui o valor 1. Para cima, no caso, é onde o eixo Y dele está apontando para cima. Então se eu apertar o play, olha o que vai acontecer, além dele ir para... Eu salvei aqui, acho que eu esqueci de salvar, não, esqueci não. Vamos colocar -1 aqui para ver se ele vai para baixo. Acho que 1 foi muito pouco. Vamos apertar aqui o play, vamos ver se ele vai para baixo. É, o 1 foi pouco aquela hora. Ele foi igual uma preda, entrou até dentro do chão. É uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, esse tratamento de física. Essa função translate não é boa por conta disso, ela não respeita muito bem a física, mas já dá pra gente mover um objeto em cena. Olha só que legal, olha só que maneira, ele entrou pra dentro do terreno. Mas a gente vai resolver isso mais pra frente, não se preocupem, não fiquem acanhados, a gente vai resolver esse trem, não fiquem com medo não. Vou colocar 0 aqui de novo. E a gente pode utilizar as duas funções juntas também. Poderia vir aqui e colocar aqui, ó, antes dele transladar o meu objeto, eu vou querer que ele rotacione ele. Então transforma ponto rotate, vamos fazer ele ficar rotacionando no eixo Y de novo, tá? Então 0 ponto, eu quero que ele rotacione 1 grau no eixo Y, 0 ponto e vírgula. Aí o que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei para você que ele vai ter sempre andando aqui em direção oposta, como ele está com valor negativo, né? Em relação ao eixo Z dele dentro do meu translate. Só que com a minha função rotate, olha o que vai acontecer aqui. Vamos primeiro ver em cena, né? Toda vez que eu rotacionar aqui o eixo Y, vou até rotacionar aqui com o gizmo mesmo apontando, tá? Ó, meu gizmo está aqui e eu vou rotacionar o eixo Y. Então toda vez que eu mexer com o eixo Y, no caso aqui vai ter a ser para esse lado, vou estar colocando um valor positivo, né? O que está acontecendo com o eixo Z dele? Ele está mudando de posição. Então vocês vão ver um efeito que isso vai dar. Ele vai sempre andar na direção do eixo Z, o translate dele, e o meu rotate vai ser sempre no eixo Y. Como ele vai estar sempre mudando de posição, cada hora ele vai estar indo para um lugar diferente. Vocês duvidam de mim? Vou colocar aqui 0 de novo, para ficar 0,360 é a mesma coisa, mas tudo bem. Já está salvo aqui o script, ele vai estar rotacionando 1 grau. Vamos dar play aqui, ó, e preste atenção aonde nossa esferinha vai ir. 1 foi pouco, vamos colocar um valor maior aqui, ó. Vamos colocar 20, tá bom? 20 graus, vocês viram que ele se moveu. Foi tranquilo, mas se eu colocar 20 graus, cada vez que ele entrar no processador, ele vai rotacionar 20 graus, e olha só a bagunça que vai ser. Como toda hora o eixo Z está mudando, ele vai tentar ir para aquela direção que o eixo Z está, nesse caso aqui ele vai tentar ir para nessa direção aqui contrária, né? Ele vai ao contrário dessa seta, então ele vai um pouquinho para lá, só que na próxima iteração ele vai rodar de novo. No caso que rotacionou os 20 graus, vamos pensar assim, né? E agora ele vai tentar ir para essa direção. Então ele vai ficar nesse efeito aí, ó, de ficar rotacionando que nem um doido toda vez que ele passa no processador. Ele rotaciona primeiro e se move depois, rotaciona primeiro e se move depois. Ou seja, eu posso juntar vários comandos aqui dentro para gerar ações diferentes. E essa é a mágica de programar. A gente está fazendo um negócio aqui sem pensar num passo lógico, tá bom? Sem pensar num objetivo. A gente está só programando, só escrevendo aqui os códigos e vendo que está executando. Então está vindo coisas aleatórias. Mas eu poderia estar fazendo isso aqui de uma forma que executasse uma ação que eu queira. Como por exemplo, eu quero que esse objeto aqui, ó, além dele ir para frente, eu quero que tenha... Vamos fingir que ele é um helicóptero, vamos fazer uma hélice aqui em cima dele. E essa hélice vai ficar rodando e vai ficar seguindo ele também. Então a gente vai utilizar a coisa que a gente aprendeu na última aula. Vamos vir aqui, ó. Vou deixar desse jeito mesmo, mas eu vou remover esse script dele. Vamos vir cá, remove component. E vamos criar dois novos scripts aqui. Vamos clicar com o botão direito, vamos criar um novo JavaScript.
Esse aqui vai ser o JavaScript da bola, então vou chamar ele de bola mesmo. E vamos criar uma hélice que vai ficar em cima do meu objeto ali, tá bom? Vamos criar um novo JavaScript aqui e ele vai se chamar hélice. Beleza, então a gente vai ter que criar essa hélice. Vamos vir cá em Component, vou até clicar direto na minha esfera aqui, Component, não, é Game Object, Objeto 3D, vamos colocar aqui um cubo que vai ser nossa hélice agora. Como eu estava clicado em cima da minha esfera, ele foi criado em relação à posição dela, então ele está aqui debaixo dela, ou dentro dela, não sei. Está bem dentro dela ali, ó, está ali aparecendo. Vamos fazer ele parecer uma hélice, vamos aumentar aqui a largura dele. Já está aparecendo mais ou menos uma hélice, vamos aumentar só um pouquinho também aqui a grossura e deixar um pouquinho mais para trás, para ele ficar mais centralizado aqui com a minha esfera. Aí vocês lembram que eu mostrei na última aula para vocês as propriedades lá de filiar um objeto a outro, né? Então eu vou pegar meu cubo, vou filiar ele à minha esfera, porque assim, para onde a minha esfera for, se eu mexer com a minha esfera, o meu cubo vai atrás também. E qualquer transformação que eu fizer no meu cubo não afeta a minha esfera. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha esfera se mover para frente e o meu cubo ele vai ficar rotacionando para ele poder simular a hélice para a gente. Então nesse script aqui, ó, bola, eu vou justamente colocar o script de fazer ele se mover, que a gente criou aqui, né? A linha de comando que a gente fez para ele poder se mover, que é esse transform.translate -2 aqui no eixo Z. Vamos copiar aqui e a minha bola vai fazer isso. Vamos salvar e voltar aqui para o jogo. Já na minha script hélice eu vou fazer ele ficar rotacionando. Então duplo clique aqui para ele poder abrir lá no MonDevelop, né? Abre Sesam aí para mim. Abriu aqui. E na meu script hélice, vou vir cá no meu inicial e vou copiar essa linha de código aqui. Ele vai fazer o transform.rotate, onde vai ficar girando 20 graus no eixo Y. Ok? Dá um Ctrl S aqui. Vou colocar o script em cada um deles. Vamos lá, na minha hélice eu vou clicar, segurar e arrastar o script para ele. Já na minha esfera eu vou vir cá no add component, scripts, e vou procurar o script dela, que é o script bola. Perfeito, então duas maneiras também de colocar um script no seu objeto, já mostrei aqui para vocês agora. E quando eu der play, vou até dar um maximize um play aqui para a gente poder ver essa cena linda e maravilhosa acontecendo. A gente vai ver o nosso helicópterozinho funcionando, só para a gente ver essa cena aqui mais bonita ainda. Vamos pegar a minha câmera e vamos filiar a câmera à esfera também. Então a gente vai ver os dois aqui se movendo. Vamos fazer aqui, ó, a câmera vir para cá. Vou mover aqui a minha câmera em relação aos objetos em si. Vamos rotacionar ela também aqui, ó, em cena, para poder ver as coisas mais ou menos de lado. Show de bolas. Vou chegar só um pouquinho mais para frente, a gente poder não ver a princípio o terreno. E vamos dar play, porque a gente vai ver agora o helicóptero partindo mesmo, zarpando, olha só. E o nosso helicópterozinho se distanciando ali do terreno, a velocidade que a gente definiu, olha lá, o negócio tudo fixo, tudo definido, mas ele está executando a ação que a gente mandou. Olha que legal, olha que maneiro o nosso pequeno helicóptero. Vamos ver ele mais de longe aqui, ó. Vamos pegar os três e chegar um pouquinho mais para trás. Bem mais para trás, aqui um pouco mais para cima também. Como eu estou mexendo na esfera, os três já estão recebendo a ação. Olha que beleza, ele vai vir cá de trás. Eu vou pegar minha main câmera, vou desfiliar ela aqui, só para a gente ter uma visão panorâmica do helicópterozinho indo embora. Vamos chegar ele para cá. Chega para cima também, chega cá para trás para a gente ver bem de trás aqui, ó, a ação acontecendo. Chega um pouquinho para o lado. A gente vai ver o nosso helicóptero vindo gradativamente para o nosso lado. Vamos dar o play aqui de novo. Olha que cena linda, que cena maravilhosa. Tchau, helicópterozinho, vai embora, meu filho. E com poucas linhas de comando, a gente já fez agora sim uma coisa que tinha um objetivo. O meu objetivo era criar um pseudo-helicóptero aqui que ia andar para frente enquanto a hélice dele rodava. Então a gente desmembrou aquele script que não tinha função nenhuma e fez ele ter uma função. A gente criou aqui para um ficar girando, para outro se mover. Criou todos aqui os objetos em cena também, colocou eles nas hierarquias corretas, né? A minha esfera que vai fazer o movimento principal. Então ela vai ser o meu pai e a câmera aqui, o cubo, né? Vai ser filho dela para poder executar o movimento secundário. Eu poderia fazer outra besteira aqui também, poderia pegar minha câmera, filiar aqui o cubo e aí eu vou arcar com as consequências, né? Afinal de contas o cubo vai estar sempre girando, logo a câmera vai girar também. E olha só que beleza, que cena linda que a gente vai estar criando com esse efeito aí de fazer o cubo girar. Olha só que beleza, de filiar a câmera a ele. Olha só, ele vai ficar girando junto ali. Né, ossos do ofício, foi o que a gente quis fazer. Filiando aqui o cubo à câmera, a gente vai estar recebendo todas as propriedades que o cubo sofrer, né? A gente vai estar recebendo aqui com a câmera também. Vou tirar de novo, só para não ficar desse jeito. Mas aí a gente já conseguiu criar algo mais funcional, utilizando duas linhas de comando. Com duas linhas de comando só, a gente já fez essas ações e ficou bem maneiro, ficou bem legal. Ficou um efeito chique, show de bola. Olha só, mais uma vez. Nosso helicópterozinho. Tchau, helicópterozinho. Muito obrigado.
E é isso, meus amigos. Programar não é uma coisa tão complicada, não é um bicho de 7 cabeças, não percam esse medo. Basicamente a gente só tem que entender como vai escrever os nossos códigos e o que na nossa linguagem vai estar executando cada uma das funções, tá ok? A gente vai estudar várias coisas aqui dentro, a gente vai começar a tomar usar algumas outras estruturas aqui que vão dar mais liberdade pra gente poder fazer nosso jogo, criar nossas regras de jogo e tudo mais, mas as ações básicas vão ser essas. A gente vai ter umas palavras reservadas, algumas funções já prontas que a gente vai estar utilizando, e a gente programando em cima delas vai conseguir fazer qualquer coisa dentro do nosso jogo. Aqui a gente só mexia com as funções do transform, que são relativas à posição e à rotação e à escala do objeto em si. Não poderia mudar a escala dele também, acessar as propriedades de escala e mudar, e com isso a gente já faz alguma rotina, alguma coisa dentro do jogo, já é uma coisa bem maneira, já é uma coisa bem legal, bem funcional. E acho que eu já vou terminar a aula de hoje por aqui, porque a gente já viu bastante coisa, a gente já criou 3 scripts, olha só quanta coisa que a gente já fez, e eu espero realmente que tenha sido útil. Qualquer dúvida que vocês quiserem, por favor, não deixe de comentar, a dúvida de vocês é essencial, tá bom? Se vocês não perguntarem, vai ficar mais difícil cada vez que vocês forem ver nas próximas aulas, então se tiver dúvida, pergunta, questiona. Eu acredito que tenha sido tudo simples aqui, mas se ainda assim, se vocês tiverem algum problema que estiverem programando aí, vocês comentem também. Vou tentar deixar aqui os 3 scripts para vocês poderem baixar e estudar em cima deles, caso precise. Mas já fica aí também como um exemplo de scripts, né, de programação para vocês, tá bom? Só não esqueça, a função start faz tudo que a gente faz, executa as ações, né, somente uma vez no início que o script é rodado. Já na nossa função update, ele vai fazer isso aqui cada vez que o script for executado dentro do processador. Então a gente tem que ter essa noção também das funções start e update, isso é importante. E no mais, a gente vai continuar estudando mais pra frente nas próximas aulas, tá bom, meus amigos? Espero realmente que tenha sido útil. Qualquer dúvida, mais uma vez, por favor, comente aí. É isso então, abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Vou fazer que nem um helicópterozinho e fui!